Olá, alunos do sétimo ano, bom dia. Hoje nós iniciaremos o conteúdo programático da quarta unidade referente a 2020. O tema da aula de hoje será sobre temperatura e trocas de calor. A termologia é a parte da física que estuda os fenômenos que estão relacionados tanto ao calor como à temperatura. O que seria a temperatura? Temperatura é uma grandeza física que mensura a energia cinética média de cada grau de liberdade de cada uma das partículas de um sistema em equilíbrio térmico. Essa definição ela é análoga a afirmar que a temperatura mensura a energia cinética média por grau de liberdade de cada partícula do sistema, uma vez consideradas todas as partículas de um sistema em equilíbrio térmico em um certo instante. A rigor, a temperatura ela é definida apenas para sistemas em equilíbrio térmico. Na verdade, eu quero que vocês entendam aqui que a temperatura ela é uma grandeza física e ela, na verdade, ela tem uma função muito grande de mensurar que tipo de energia é que vai ser induzida a controlar um equilíbrio térmico. Já calor não é uma energia cinética. O calor é uma energia térmica, que vai fluir de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. Suponhamos que nós tenhamos aqui um corpo frio. Esse corpo frio, ele tende a ser fluído por um corpo quente, transportando a energia de um corpo para o outro. Eu quero que vocês analisem agora dois objetos, né? Na verdade, duas substâncias, onde uma substância ela está com menor temperatura e outra substância ela está com menor temperatura. Os dois corpos, percebam que eles estão em contínuo movimento. Entende-se temperatura, pessoal, como uma grandeza que mede a maior ou a menor intensidade de agitação, né, dessas moléculas, que vai influenciar, consequentemente, na temperatura. Quanto maior for essa agitação, maior será a temperatura daquele corpo. Frequentemente, nós associamos o conceito de temperatura com o grau de quente ou de frio de um corpo que tocamos. A nossa pele, por exemplo, ela é muito sensível à taxa de transferência de energia, e não à temperatura do corpo. Se os corpos estiverem em diferentes temperaturas, a energia, consequentemente, ela pode ser trocada entre eles. Imagine, por exemplo, que o seu corpo, né, ele está quente, e você pega e toca numa pedra de gelo. Consequentemente, o seu corpo, por estar quente, ele vai transferir a energia do seu corpo para a pedra de gelo. E assim, aquela pedra de gelo, ela tende a absorver, né, aquela temperatura do seu corpo e, consequentemente, começar a derreter. O que seria a termometria? Termometria é a partir da termologia que se estudam, é a parte da termologia que se estuda os processos de medição de temperatura. E nós costumamos, né, medir a nossa temperatura de um corpo através de termômetro. Existem os termômetros clínicos, existem os termômetros digitais, né? E esse, por exemplo, aí, ele é um termômetro simples, né? Que é utilizado um líquido, né? Que dentro dele a gente consegue visualizar a temperatura corporal. E esse termômetro clínico aí, né? Ele é, inclusive, a substância que contém dentro dele é chamada de mercúrio. Então, o termômetro ele é um dispositivo calibrado, né, que tem essa funcionalidade de medir a temperatura do nosso corpo. O termômetro ele é destinado a medir a temperatura dos corpos. A medida da temperatura ela é feita de forma indireta. Nós temos grandezas e substâncias termométricas. Nós estudamos, na verdade, nós utilizamos como grandeza aqui no Brasil, né, os graus Celsius. Já nos países americanos, por exemplo, eles utilizam graus Fahrenheit. Algumas das propriedades físicas que mudam com a temperatura
e que são usadas no termômetro é o volume de um líquido, é o comprimento de um sólido, é a pressão de um gás, o volume de um gás, a resistência de um condutor, a cor de um corpo quente. Então, os termômetros, ele, como eu falei, ele pode ser de mercúrio, de álcool, ele pode ser clínico, né? Tem esse Six e Belani, que não é muito comum. Tem aquele termômetro que calcula a resistência elétrica, tem um bimetálico, tem aquele que calcula a pressão de um gás, tem um laser e tem o de infravermelho. Esse de infravermelho é o que está sendo, inclusive, muito utilizado hoje para a medição da temperatura do coronavírus. Nós temos dois tipos de escala, como eu falei, né? A escala Celsius e a escala Fahrenheit. Né? A escala Celsius, eu quero que vocês entendam que a temperatura de fusão na escala Celsius, ela é de 0 graus. E a temperatura de ebulição na escala Celsius, ela é de 100 graus. A escala Celsius, na verdade, ela é utilizada em todo o mundo, certo? E ela tem esse nome, né, escala Celsius, justamente em homenagem a Anders Celsius, que lá em 1742, né, ele criou essa escala, que inclusive ele é utilizado até hoje. Nós temos aqui também, pessoal, a escala Fahrenheit, né, em homenagem também, lá em 1724, a um cara que criou essa escala, né, chamado de Daniel Gabriel Fahrenheit. A temperatura de fusão da escala Fahrenheit é de 32 graus, né? E a temperatura, na verdade, de ebulição, ela é 212 graus Fahrenheit. Com isso, né, a gente tem aqui, né, mostrando para vocês, na verdade, a diferença, né, dessas três escalas. As mais conhecidas é a Celsius e a Fahrenheit, mas nós também temos a escala Kelvin. Só para mostrar para vocês, né, a diferença da temperatura de fusão de cada escala. A temperatura de fusão, né, da escala Celsius é de 0 grau, a da escala Kelvin é de 273,15 e da escala Fahrenheit é de 32 graus Fahrenheit. Já na temperatura de ebulição, né, da escala Celsius é 100, da Kelvin é 373,15 e da Fahrenheit ela é 212. Então, perceba que há uma mudança, né, de escala de temperatura de fusão e temperatura de ebulição para cada escala, comparando a Celsius, da Kelvin, da Fahrenheit. E assim, né, a gente tem uma formulazinha, temos matemática também em ciências, né, e com essa fórmula aqui, você consegue calcular, né, qualquer temperatura, transformar, na verdade, uma temperatura de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Fahrenheit, só fazendo a substituição dos valores, certo? Então, ela, na verdade, é uma fórmula, né, que ela é utilizada, que ela, na verdade, ela está diminuindo aqui, né, a temperatura de Celsius, a temperatura de fusão é 0 e a de ebulição é 100. Ele diminuiu esse TC menos 0 e C menos 0. Pegou a de Kelvin e diminuiu por 273,15, pegou 273,15 e diminuiu por 273,15. E assim, ele tem TC menos 0, TC 100 menos 0, 100, igual TK, temperatura de Kelvin, menos 273,15, sobre esse menos esse, deu 100. Então, assim, ele encontrou, né, essa fórmula, onde TC equivale à temperatura da escala Celsius e TK equivale à temperatura da escala Kelvin. E assim nós temos essa questão aqui, para vocês entenderem como é que resolve. Então, as cores das estrelas, elas estão relacionadas à temperatura de sua superfície. As estrelas azuis, elas apresentam temperaturas mais elevadas do que as vermelhas. A superfície do Sol, que é considerada uma estrela amarela, tem uma temperatura de 6.000 Kelvin. Então, a temperatura de Kelvin que ele me deu na questão é de 6.000. 6.000 K. Qual é o valor da temperatura de Celsius?
É o que ele quer saber na questão. Só é utilizar essa formulazinha aqui. Qual é essa formulazinha? Então, a gente vai resolver a questão. Pega a formulazinha, TC igual a TK menos 273,15. Isso é uma fórmula padrão. E agora, eu só vou substituir o valor. O que é que eu quero saber? Não é TC? Então, eu repito o TC, coloco o sinal de igual. Quem é TK? Substituo por 6.000 e diminuo por 273,15. Pessoal, é muito simples. É uma conta de subtração. Assim, eu vou encontrar qual é a temperatura de TC. 6.000 menos 273,15 vai dar 5.726,85. Como aqui é temperatura de Celsius, a escala que eu vou usar aqui é graus Celsius. Isso significa dizer o quê, pessoal? Que 6.000 Kelvin é a mesma coisa que 5.726,85 graus Celsius. E assim, eu utilizando a forma, eu consigo converter de Kelvin para Celsius ou de Celsius para Kelvin, utilizando a mesma fórmula. Nós temos agora os processos de propagação de calor. Existem 3 tipos de se propagar o calor: por condução, por convecção, por irradiação. O que seria a condução térmica? É o processo de propagação de calor, no qual a energia térmica passa de partícula para partícula em um determinado meio. Aí eu estou mostrando para vocês a condução de calor através de uma barra metal. Imagine que eu tenho uma caneca, e nessa caneca eu tenho um café, tem uma substância muito quente. Se eu colocar, por exemplo, uma colher de metal dentro dessa xícara, o que é que vai acontecer? O calor do líquido, ele vai ser conduzido para a colher. E a colher, consequentemente, vai receber esse calor e também irá ficar quente. Isso a gente chama de condução térmica. Né? Os condutores térmicos, eu tenho como um exemplo para mostrar para vocês, né, os metais, que inclusive eles têm, né, essa condução bem acentuada. Mas eu também tenho os isolantes térmicos, né, como por exemplo, que são aqueles materiais que quase não transmitem calor, como por exemplo a madeira. Se você deixar uma madeira dentro de uma panela quente, aquela madeira ela não vai, né, esquentar a ponto desse calor ser conduzido em grande escala, como, por exemplo, se a gente colocar um metal. Né, o isopor, ele é um bom isolante térmico, inclusive a gente coloca o gelo, né, dentro do isopor, e o calor do meio externo, ele não consegue passar pelo isopor, porque ele é um bom isolante. Temos o outro tipo, né, de se propagar o calor, que é a convecção térmica. A convecção térmica é o processo de propagação de calor, no qual a energia térmica ela se propaga pela movimentação de massas líquidas ou massas gasosas, alterando suas posições no meio devido à diferença da densidade. A transferência de energia por convecção, ela só ocorre, pessoal, por líquido ou por gases, nunca por sólido. É um fenômeno cíclico, no qual formam-se o que a gente chama de correntes de convecção, ou seja, o fluido, ar ou água mais quente tende a subir, presta atenção, o ar mais quente, ele tende a subir e o ar frio, ele tende a descer, certo? Isso é o que acontece justamente na geladeira, certo? A refrigeração dos alimentos em refrigeradores domésticos, assim como o aquecimento de água em uma chaleira, acontece justamente por correntes de convecção. O que é que acontece? Quando uma panela, por exemplo, ela está sendo aquecida, a água aqui embaixo, ela começa a fazer o quê, pessoal? A esquentar. Só que esses líquidos quentes, por correntes de convecção, eles tendem a subir e o frio a descer. E essas correntes de convecção faz com que o líquido todo ele seja aquecido, justamente por causa dessas correntes de convecção. As brisas que ocorrem nas regiões litorâneas podem também ser explicadas pela existência de correntes de convecção, né? Perceba que há uma mudança no vento diurno e no vento noturno, né? O que é que acontece? Na água,
pelo dia, a água ela fica aquecida. Por quê? Porque eu tenho sol. Esse sol aquece essa água e essas correntes quentes, ela tende a subir e aumenta a temperatura, certo? Já à noite ocorre o inverso. Ela libera mais calor, né? Porque a água ficou aquecida durante o ano todo, né? E aqui nessa região mais alta, ela vai liberar menos calor e a temperatura ela tende a diminuir. Aí temos a irradiação térmica, né? Que também é um processo que a gente chama de propagação de calor, em que a energia térmica ela se propaga sobre a forma de ondas eletromagnéticas. A energia ela chega até o indivíduo por um tipo de radiação que se propaga tanto na matéria como no vácuo. Aí eu tenho como exemplo para vocês, né, a energia do Sol. Ela viaja no vácuo e aquece o nosso planeta. E ela é transmitida pelo processo que a gente chama de radiação térmica. É por isso que, ao em volta da Terra, nós precisamos ter uma camada envolvendo, chamada de atmosfera. Por quê? Para que essa camada ela sirva como uma proteção justamente dessas ondas eletromagnéticas, desse calor que é irradiado pelo Sol. Para que quando essas ondas elas cheguem aqui no planeta Terra, tenha a atmosfera, que é uma camada que vai envolver a Terra, protegendo o planeta. E assim essas ondas elas cheguem e automaticamente elas voltem. E o planeta ele não seja tão aquecido, promovendo o que a gente chama de aquecimento global. Alguns materiais, como o vidro e o plástico, eles dificultam a radiação térmica, mas permitem a passagem de luz. É o que a gente utiliza muito nas estufas, né? A estufa, percebe-se que as plantas que estão dentro dessa estufa, elas não absorvem o calor externo, mas, ao mesmo tempo, a luz ela consegue passar. E a luz passando, a planta ela vai conseguir realizar a fotossíntese tranquilamente, mas, ao mesmo tempo, ela não vai ser aquecida, né? E assim ela perdendo muita água para o meio. Por fim, eu passo para vocês a atividade do livro da página 228 e 229. Desejo muita saúde, obrigado pela atenção. Estou à disposição de vocês para sanar qualquer dúvida por meio do WhatsApp. Fique em casa e deixe que a escola vá até você. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.